Olá, queridos alunos do primeiro ano. Eu sou o professor Regis de Geografia e estamos aqui de novo agora, para a aula 2, Orientação e Coordenadas, Geografia. Primeiro aviso, que você já sabe, mas só para quem não estiver atento. Se você estiver usando o celular, você usa no modo deitado para você ter uma visualização melhor e para você poder o quê? Copiar aqui o conteúdo, dar um pause, né, ó. Copia lá, vai ficar bem bonitinho, vamos fazer os cadernos bem joiados, tá certo, ó. Tá aqui o outro lado, dá um pause aí se for necessário, tá certo? A gente vai se organizando aí, tá certo? Então vejam, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, orientação e coordenadas. A aula 1 a gente conversou sobre aqueles conceitos-chave da geografia, tá certo? Espero que você já tenha enviado, acho que até terminou o prazo, né? Tá certo? Os conceitos básicos da geografia. Hoje a gente vai falar de orientação, uma coisa muito importante. Toda a vida, quando a gente diz vá para tal canto e você ensina, você está usando o que? A orientação, tá certo? Só que muitas vezes a orientação fica complicada. Se alguém se perde no mar, como é que ele vai dizer? Ah, perto da rua tal, da avenida tal, né? Então ele vai usar meios de orientação, tá certo? Então o nosso bate-papo hoje é exatamente isso, conversar sobre os meios de orientação. Um detalhe que a gente não pode esquecer hoje, no final da aula, tá certo? Vai aparecer aqui do meu lado um botãozinho para você se inscrever no meu canal, tá certo? Do outro lado vai aparecer uma playlist das aulas anteriores. Mas o que é que você vai fazer? Você vai dar um joia para mim, vai também o quê? Vai se inscrever no canal. Quero todos os alunos do primeiro ano inscritos no canal, hein? Pessoal de redes, pessoal de enfermagem, pessoal de eventos e pessoal de administração. Vamos lá, né? Se inscrever no canal do professor, canal Regis RBB, tá certo? BB de Barbosa Batista, hein? Tá certo? Não tem nada a ver com o Big Brother, tá certo? Então vamos lá. Para quem está assistindo a primeira aula, meu nome é Regis, professor de Geografia, tá certo? Meus amados, vamos começar, amados, tá certo? Amado, preste atenção, tá certo? Hoje a gente vai se orientar facilmente com o que, amados? Com o GPS, tá certo? Só que não existia o GPS há milhões de anos atrás. O GPS é uma invenção moderna dos Estados Unidos, tá certo? Antes a gente tinha que se orientar com o que tinha. E o que tinha antes? Só os astros. Eu tinha o Sol, a Lua e as estrelas. Era o meu meio de orientação. Já pensou? Mas dava certo. Hoje com GPS, que é uma mãe, até no relógio já tem GPS, né? Celular, GPS, tudo tranquilo. Mas antes não era assim. A gente tinha que se virar com os astros. E desses astros, o principal era quem? O Sol. O Sol era o principal astro que servia como referência para a gente, tá certo? Principalmente de uma coisa chamada o movimento aparente do Sol, que a gente vai já descobrir o que é isso, tá certo? Lá no sexto ano você aprendeu aquela regrinha, que aonde o Sol nasce você estende o braço direito, é o quê? O leste. O braço esquerdo vai ser o quê? O oeste. Na frente do seu corpo é quem? O norte. E nas costas é o sul. Regis, que história é essa? Eu faltei essa aula, tá certo? Tranquilo, vamos lá. Aonde o Sol nasce, estende o braço direito, leste. Braço esquerdo, oeste. Para frente, o norte. Nas nossas costas, o sul, tá certo? De onde é que vem essa regrinha? Vamos conversar agora? Vamos lá. O que é que eu escrevi aqui pra gente? Tá certo? Ó, dá um pause, anota aí bem bonitinho, tá certo? Lembra que eu sempre estou recebendo as atividades, tá certo? Se você já quiser mandar com atividade, beleza, mas eu quero receber o caderno todo bonitinho depois, tá certo? Bem caprichado, marca texto, tá certo? Bem bonito, tá certo? Ei, Regis, só tem uma caneta. Não tem problema, só uma caneta fica bonito também, amado,
tá certo? Vamos lá, amados, né? O sol nasce todos os dias, todas as manhãs, não exatamente no mesmo lugar, tá certo? Mas ele vai nascer do mesmo lado. Então, este lado que o sol nasce, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de nascente, tá certo? A nascente é o que a gente diz o quê? É o leste. O leste também pode ser chamado de o quê? Oriente, tá certo? O outro lado que o sol se põe é o chamado quê? Poente, que pode ser chamado de oeste e pode ser chamado de quê? De ocidente. Vamos relembrar? Aonde o sol nasce é o que? O nascente, que eu posso chamar de quê, queridos amados? Leste. Amado, o leste pode ser chamado também de quê, amado? Oriente. E o sol vai se pôr aonde? No poente, que o poente pode ser também chamado de quê? Oeste, e pode ser chamado também de quê? De ocidente. Daí vem aquela regrinha, braço direito onde o sol nasce, leste. Aonde o sol se põe, oeste. Só me sobra na frente quem? O norte, e das minhas costas sobra quem? O sul. Tranquilo, mas vamos acrescentar, vamos acrescentar. Este trajeto que o sol percorre todos os dias é chamado de quê, ó? Movimento aparente de quem? Do sol. É o movimento aparente do sol. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, o sol fica paradinho. Na verdade, quem se movimenta é quem? A Terra. Através do movimento de quê? De rotação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. Tá certo? Então, na verdade, o sol está parado e a Terra é que está girando. Então, quando a gente diz que o Sol está mudando de posição, na verdade, quem está mudando de posição, amados? Isso, queridos amados. Quem está mudando de posição, na verdade, é a Terra. Daí o nome o quê? Movimento aparente do Sol, tá certo? E é nesta ideia que a gente vai criar outras regras, através do movimento aparente do Sol. Então, a primeira maneira que o homem começou a se orientar foi por isso, utilizando o Sol, com aquela regra básica. Estende o braço direito, aonde o Sol está nascendo, é o leste. Então, o outro inverso onde ele vai se pôr é o quê? O oeste. Na minha frente é o norte, nas minhas costas é o sul, tá certo? O que é que você tem que saber antes da gente passar? Que aonde o sol nasce é chamado de quê? De nascente. Aonde o sol se põe é chamado de poente. O nascente ele pode ser chamado de quê? De leste ou oriente. O poente ele pode ser chamado de oeste ou ocidente. A esse trajeto do sol, da onde ele nasce até onde ele vai se pôr, é o movimento aparente do sol, porque na verdade ele está parado. Quem está se movimentando é quem? A Terra. Viu? Tá certo? Pegou essa? Beleza. Eu posso me orientar também pela Lua. A Lua segue o mesmo esquema do Sol. A Lua nasce no leste, vai se pôr no oeste, na frente é o norte, nas costas é o sul. Se eu estiver no hemisfério sul, onde a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, eu posso utilizar a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela vai me apontar para o sul. Se eu sei onde é o sul, do outro lado é quem? O norte, né? E do outro lado, leste e oeste. No hemisfério norte, eu tenho quem? A estrela polar, tá certo? Que vai apontar para o norte. Eu sabendo onde é o norte, descubro onde é o sul, leste, oeste. Na prática, a gente praticamente não utiliza nem lua, nem Cruzeiro do Sul, nem estrela. A gente só faz comentar. O que a gente tem que saber mesmo é essa orientação através do quê?
do movimento aparente do Sol, aonde eu tenho que saber onde é o nascente e o poente, que vai ser respectivamente o leste, o oeste, o oriente e o ocidente. Beleza, eu de posse dessas informações, eu posso construir, tá certo? A chamada rosa dos ventos, que também pode ser chamada de rosa dos rumos, tá certo? Eu sabendo esses pontos, norte, sul, leste, oeste, eu vou criar este gráfico que vai me facilitar, né, eu ter uma orientação. Então, eu vou construir essa rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais, eu ainda teria os subcolaterais, mas a gente não vai trabalhar com eles aqui no curso, tá certo? Vamos lá. Então, quem são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, né? A gente muitas das vezes vai utilizar as siglas. Norte é o quê? O N. O sul é o S. O leste é o L. O oeste é o O. Mas preste atenção, tá certo? Essa denominação, ela vem do inglês. E a gente faz uma tradução, bota L e O. No inglês, west, né? Leste com E e o oeste com W. Então, algumas vezes pode aparecer no lugar do L e o E, no lugar do O W. Então, eu estou lhe mostrando para você não ter nenhum tipo de surpresa, tá certo? O norte também é conhecido como boreal ou setentrional. O sul pode ser chamado de austral ou meridional. Estou falando para você não ter nenhum tipo de surpresa, tá certo? Então vamos lá. Eu faço aqui uma cruz, né, com as setinhas, tá certo? E vamos constituir a nossa rosa dos ventos. Então eu sei aqui que é sempre o que? O N. O N é quem? O norte. Aí lembra, se eu sei onde é o norte, né? Nas minhas costas é o sul. Se você prestar atenção, se nunca prestou atenção, nos mapas tem uma setinha com a letra N. Pronto. Ele já está lhe indicando onde é o norte. Aí fica fácil. O inverso do norte é quem? O sul. Na direita é o leste. Na esquerda é o oeste. Tá certo? Então, eu coloquei aí quem? Os pontos cardeais. Quem são os 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. N, S, L e O. Posso ter uma variação aqui, se for do inglês, tá certo? O norte fica conhecido também como boreal, como setentrional. O sul como austral e meridional. Normalmente ele vai usar esses termos para lhe confundir. Normalmente essas termos são bem simples. A única maneira dele confundir é usar esses sinônimos, tá certo? Então aqui em cima é o norte, aqui embaixo é o sul, aqui na direita é o leste, aqui na esquerda é o oeste, tá certo? Norte, sul, leste, oeste. Para eu colocar os pontos colaterais, eu vou dividir a rosa dos ventos, né? Ó, divido ela aqui, tá certo? Aí eu vou usar uma regrinha. Para eu encontrar o nordeste, é exatamente a divisão, tá, entre o norte e o leste. Então aqui é o nordeste. Nordeste é NO. O norte entre o oeste é o que eu vou chamar de quê? Noroeste. O sul entre o leste eu vou chamar de quem? Sudeste. O sul entre o oeste eu vou chamar de quem? Sudoeste. Pronto, eu tenho feito o quê? A minha rosa dos ventos, tá certo? Então, isto é que é rosa dos ventos. Eu poderia dividir mais, né? Que seria o quê? Os pontos subcolaterais, né? Vejam aí. Vamos fazer mais uma vez, né? Isso não tem mistério. 90% das pessoas de primeira vez já aprendem, mas sempre tem um ou outro que engancha, tá certo? E eu quero 10 nessa prova, tá certo? Quero ninguém errando essa questãozinha. O que é que nós vamos fazer, ó?
Isso, tá certo? Norte, sul, leste, oeste. Vou dividir, tá certo? Entre o norte e o leste eu tenho quem? O nordeste, que é o NE. Entre o norte e o oeste eu tenho quem? O noroeste. Entre o leste, entre o sul e o leste eu tenho quem? O sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho quem? O sudoeste. Está aqui a senhora o quê? Rosa dos Ventos. Tranquilo? Show de bola. Tá certo? Esta aqui é a famosa Rosa dos Ventos, tá certo? Então, a Rosa dos Ventos ela é formada pelos pontos cardeais, pelos pontos colaterais, mas os pontos subcolaterais. Né? Que aqui no ensino médio não interessa muito. Na faculdade a gente trabalha com esses pontos subcolaterais. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Tá certo? Só que existem outros equipamentos, né, para usar como orientação. A bússola, né? A bússola, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a Rosa dos Ventos, com uma agulha imantada, sempre apontando para os polos, tá certo? Então, se aqui ela aponta para o norte, aqui do outro lado vai ser quem? O sul, do lado direito o leste, do lado esquerdo o quê? O oeste. A bússola foi inventada pelos chineses, tá certo? Eu tenho o quadrante, eu tenho o astrolábio, que foi muito utilizado nas navegações. Hoje em dia, o grande sistema de localização, sistema GPS, Global Position System, sistema global de posicionamento. Inicialmente, o GPS ele foi criado pelo exército norte-americano, né? Então era uma invenção dos americanos, mas eles vendo aquele potencial de ganhar dinheiro com as inúmeras utilidades do GPS, ele começa a vender. A primeira vez que os Estados Unidos utilizam o GPS é na famosa Guerra do Golfo, tá certo? Lá no Oriente Médio. Depois disso ele coloca, né, no comércio mundial, né? Existe concorrentes da União Europeia, existe um feito pela China, outro pela Índia, mas o mais conhecido, né, é o que? O GPS. Existem outros sistemas de localização. Agora, o mais conhecido é quem? O GPS. Vamos fazer aqui uma pequena lembrança do que a gente falou, para eu passar aqui uma pequena atividade para vocês, tá certo? Vamos aqui lembrar aqui o que a gente falou, para a gente ir para o outro quadro, mas antes de eu ir para o outro quadro, eu vou passar o quê? Uma atividadezinha que depois você vai me apresentar, tá certo? Então vamos lá. Então, para eu me orientar, eu posso me orientar pelos astros. Sol, Lua, Cruzeiro do Sul, Estrela Polar, tá certo? Mas de Vera, eu vou me orientar por quem? Pelo Sol. Principalmente pelo movimento aparente do Sol, que é onde eu sei, aonde o Sol nasce, é o nascente, é o leste. Aonde o Sol se põe é quem? O oeste, o poente. Aí eu uso aquela famosa regrinha. Braço direito, leste, braço esquerdo, oeste, na minha frente o norte, nas minhas costas o sul, tá certo? Com essas informações, eu posso montar um gráficozinho chamado Rosa dos Ventos, aonde eu vou ter o auxílio de quem? Dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Quem são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, tá certo? Vamos começar aqui novamente do zero, tá certo? Pronto, aí ó, norte, sul, leste, oeste. Eu tenho o que? Os pontos cardeais.
Se eu dividir a Rosa dos Ventos, eu vou encontrar quem? Os pontos colaterais. Entre o norte e o leste eu tenho o quê? O nordeste, que é o NO. Entre o norte e o oeste eu tenho quem? O noroeste. Entre o sul e o leste eu tenho quem? O sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho quem? O sudoeste. Beleza. Eu tenho a famosa Rosa dos Ventos. E se eu quiser aprofundar mais, eu ainda tenho os pontos subcolaterais, tá certo? Os outros equipamentos para localização, eu tenho a bússola, não é? E hoje, principalmente, eu tenho um sistema de posicionamento global, que é o GPS, que na verdade eu tenho 24 satélites orbitando ao redor da Terra, não é? Prestando essas informações direto, tá certo? Com o GPS eu encontro a latitude, a longitude e a altitude. Muitas montanhas, pessoal, né, com a utilização do GPS, tiveram uma nova medição. Umas aumentaram de tamanho, outras diminuíram de tamanho, certo? Porque o GPS ele deu uma precisão maior a esta informação. Tranquilo? Tá certo? Ó. Então, o GPS encontra latitude, longitude e altitude. 24 horas por dia, esteja chovendo, esteja farrendo sol, tá certo? Bom, me lembrei aqui, né? O que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Bom, ano passado, sempre nos primeiros anos, a gente tem essa primeira atividade para a gente começar. Vocês vão montar uma Rosa dos Ventos, tá certo? Você vai usar a sua criatividade, tá certo? Eu vou postar aí no grupo de vocês, se não me falha a memória, eu tenho uma foto, né, do que os meninos do ano passado fizeram. Nós temos até uma pequena exposição, tá certo? Teve gente que fez a Rosa dos Ventos de isopor, teve gente que fez a Rosa dos Ventos com palitos, teve gente que fez a Rosa dos Ventos com pregos, tá certo? Eu vou mostrar para vocês. E qualquer coisa, é só você botar lá no YouTube, né, Rosa dos Ventos, aí vai clicar na opção imagem, vai existir diversos modelos de Rosa dos Ventos. Nós vamos fazer a nossa exposição das Rosas do Ventos. De que maneira? A gente vai abrir um dia a sala do Meet, né, e eu vou chamando aluno por aluno, e ele vai e me mostra, né, a sua Rosa dos Ventos, tá certo? Depois ele bate uma foto e envia para mim. E eu vou fazer um mosaico, né, com as Rosas dos Ventos de vocês. Então, repetindo, né? Você vai montar, vai usar a criatividade, né? Eu vou deixar alguns exemplos para vocês de como as pessoas fizeram ano passado. Como eu já falei para vocês anteriormente, eu estou sem computador, mas vou ver se eu dou um jeito, né? Estou usando celular, peço um computador emprestado, tá certo? Vai dar certo, eu vou encontrar essas fotos, né? Se eu não encontrar, eu pego e coloco as que tem no Google para vocês. Quero encontrar as fotos do ano passado. Então, repetindo, você vai montar uma Rosa dos Ventos, tá certo? Nós vamos marcar o dia, eu vou dizer o dia, né? Aviso, né? Mas no máximo com 15 dias, tá certo? 15 dias, vamos marcar 15 dias, né? Então, da aula de hoje, 15 dias, né? Acho que dá para fazer até para a próxima aula, mas eu vou combinar direitinho com vocês, tá certo? Vocês vão abrir uma sala no Meet, né? Vou até assim dividir para não dar confusão, né? Eu não tenho 2 horas para trabalhar com vocês. A primeira meia hora, vamos por ordem alfabética, administração, depois enfermagem, depois eventos e depois redes. Em meia hora todo mundo vai lá. Raimundo lá, tá aqui, professor? Bah, anota, você bate a foto e envia para mim. Depois, abro a sala da outra turma. E a gente vai assim conversar com as 4 salas. Se a gente abrir tudo de uma vez, as 4 turmas fica meio bagunçado, tá certo? Vamos combinar? Mas de antemão você já vai fazendo a sua Rosa dos Ventos, tá certo? No máximo em 15 dias, né, a gente tem que apresentar. Uma semana seria ideal. Se eu mudar de opinião, até em uma semana a gente apresenta. Tá certo? Então vamos lá. Então, nossa primeira atividade aí para ganhar os pontos, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui pro outro lado, tá certo?
Já que a gente viu como se orientar, tá certo? Vamos tentar nos organizarmos, né? Para encontrar as coordenadas. As coordenadas vão ajudar a nos localizarmos, tá certo? Então, para eu entender as coordenadas, eu tenho que falar dos paralelos e dos meridianos. Vamos lá, os paralelos. São círculos imaginários que atravessam a Terra paralelamente à linha do Equador. A linha do Equador é essa linha imaginária que divide a Terra exatamente igual, né? Ela até é o chamado 0 grau, tá certo? Ela divide a Terra em dois pedaços. Pedaços esse que eu vou chamar de quê? De hemisfério. Hemisfério é cada um dos pedaços, né? Do pedaço da divisão da Terra. Então a gente tem sempre essa regrinha. O que está acima da linha do Equador é quem? O norte. Tá certo? O que está abaixo é o sul. Então, eu tenho o hemisfério norte e eu tenho o hemisfério sul. Aí lembra que eu disse? Muitas vezes esse assunto ele é tão simples que às vezes ele quer complicar. No lugar de chamar de norte, ele vai chamar de quê? De boreal. Tá certo? Ou setentrional. Fica atento. Setentrional. E aqui ele pode chamar de austral ou meridional. Tá certo? Normalmente eu vou chamar norte-sul, tá certo? Mas eu estou lhe dando a dica que na prova pode aparecer, né? Esse detalhe, não é pegadinha, que às vezes acontece, tá certo? Então, este paralelo principal aqui, né? É o paralelo do Equador, tá certo? Então, todas essas linhas imaginárias aqui, eu vou chamar de quê? De paralelo, tá certo? Que são os paralelos. Ok? Certo? Então, repetindo, são círculos imaginários que atravessam a Terra paralelamente à linha do Equador, né? E a linha do Equador é quem divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá certo? Então, você já sabe a ideia dos paralelos. Só que eu vou ter também um rapaz chamado que meridianos, tá certo? Apaguei, mas depois eu volto, tá certo? Eu vou ter um rapaz chamado quem? Meridiano. Que eu tenho a Terra também, tá certo? Só que toda linha que eu passo de um polo a outro, eu vou chamar de quê? Meridiano. E vou dividir também em dois hemisférios. O hemisfério leste e o hemisfério que? Oeste. Leste, oeste, tá certo? Este meridiano principal, né, é o meridiano de quem? De Greenwich, tá certo? Agora, olhe um detalhe. Esse meridiano de Greenwich, na verdade, é um meridiano, né, que foi escolhido lá na Inglaterra, que na Inglaterra, à época, era a grande potência econômica, mas esse meridiano principal poderia ser em qualquer lugar. Se hoje fosse escolhido esse meridiano, com certeza seria nos Estados Unidos, mas na época, a grande potência mundial era a Inglaterra, tá certo? Então, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, mas poderia ser em outro canto, porque qualquer canto que eu vá colocar esse meridiano, né, ele divide a Terra do mesmo jeito, tá certo? Mas depois a gente fala sobre isso, só para você ficar tranquilo, tá certo?
Então vejam, tá certo? Tendo essas duas ideias, dos paralelos e dos meridianos, tá certo? Vamos repetir para a gente poder prosseguir, né? Ó, vou apagar aqui e vou fazer as duas, né? Lógico que bem menor, para a gente poder prosseguir, tá certo? Ó. Então, os paralelos, né, são linhas imaginárias ao redor da linha do Equador. Divide em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Os meridianos são linhas imaginárias que vão de um polo a outro. O meridiano principal, que conta aqui, é o Equador. Aqui é o meridiano de Greenwich. Vou dividir em leste e oeste, tá certo? Isto é a nossa preparação, né, para a gente, né, chegar ao ponto principal, né, que são as coordenadas. Beleza, então eu vou à primeira dela, é a latitude. A latitude é a distância em graus determinado por linhas horizontais, que são os paralelos, de qualquer ponto ao Equador, tá certo? Então, eu tenho aqui o hemisfério. Então, quando eu quero saber a minha localização em relação ao Equador, eu tenho um exemplo aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Essa distância do ponto A para o ponto B, eu chamo de quê? De latitude. Do ponto A para a linha do Equador. Do ponto B para a linha do Equador também é o que? Uma latitude. E essa latitude, ela é dada em graus, de 0 a 90 graus. Só um detalhe, se o ponto A estiver acima da linha do Equador, ele tem uma latitude o quê? Norte. Se o ponto estiver abaixo da linha do Equador, ele tem o quê? Uma latitude sul. Então vamos dar o exemplo. O ponto A, ele está em 30 graus, tá certo? E o ponto B está em 40 graus. Aí o que é que eu tenho que dizer? Que o ponto A tem uma latitude de 30 graus norte. O ponto B tem 40 graus de latitude sul, tá certo? Então, sempre a distância de qualquer ponto para a linha do Equador, eu chamo de quê? De latitude. Se esse ponto estiver acima do Equador, a latitude é o quê? Norte. Se este ponto estiver abaixo da linha do Equador, a latitude é o quê? Sul, certo? Fazer um pequeno exercício aqui pra gente. Aqui a linha do Equador, né? Eu tenho o ponto A, que ele está a 60 graus. O ponto B, que ele está a 90 graus, tá certo? Aí eu digo que eu quero saber a latitude do ponto A. Então, a distância dele para a linha do Equador é quantos graus? 60 graus. Então a latitude dele é 60 graus. Mas eu tenho que informar se essa latitude é norte ou se essa latitude é sul. Então é 60 graus norte a latitude dele. Vamos ver a latitude do ponto B, 90 graus. Se ele está abaixo da linha do Equador, é 60 graus sul, tá certo? Então, toda vida, quando eu quero encontrar a latitude, né, eu vejo a distância em graus para a linha do Equador, tá certo? E se ele estiver acima da linha do Equador, é o quê? Norte. Se ele estiver abaixo da linha do Equador, ele é o quê? Sul. Com isso, eu encontro o quê? A latitude. Para eu encontrar a longitude, tá certo? Para eu encontrar a longitude, é a distância em graus de determinado linha, ponto, da Terra ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal,
que ele vai variar entre leste e oeste. Já quando eu quero saber a longitude, o que é que eu vou fazer? Ó, meridiano de Greenwich. A direita é o leste, a esquerda é o oeste. Eu tenho um ponto aqui a 20 graus e eu tenho um ponto aqui a 100 graus. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Aí eu digo que a longitude do ponto A é 100 graus oeste. Essa distância aqui é a longitude. Aqui é a longitude. Ponto B, 20 graus leste. Tá certo? Então, vejo que é desse jeito que a gente encontra a latitude e a longitude, que são as chamadas o quê? Coordenadas geográficas, tá certo? Vamos fazer aqui, né? Não vou nem editar, né? Eu vou apagar aqui mesmo, tá certo? E vou nem editar, tá certo? A gente treinar aqui, ó. Eu quero encontrar a latitude, né? 10 graus, 20 graus, 30 graus. 10 graus, 20 graus e 30 graus. Lógico que vai até 90, tá certo? Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Aí eu digo, encontre a latitude do ponto A, B, C, né? E D. Aí você vai lá, ó. A, 2 pontos. Aí você olha, o A, 2 pontos tem quantos graus? 10 graus. Ele está abaixo ou acima da linha do Equador? Ele está abaixo? Se ele está abaixo, é sul. 10 graus sul. Ponto B, eu olho lá para cima. O ponto B está me indicando que eu tenho o quê? 20 graus. Ponto B, 20 graus. O que, pessoal? Lá para cima é o quê? Norte. Lembra, a linha do Equador vai dividir a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Se o ponto está acima da linha do Equador, é o que eu vou dizer o quê? Norte. Se ele está abaixo da linha do Equador, eu vou dizer o quê? Sul. Tá certo? Vamos para o ponto C agora. O ponto C está dizendo que é o quê? C é 30 graus. Ele está abaixo ou acima do Equador? Não está abaixo? Se ele está abaixo, é o quê? Sul. Certo? Vamos para o ponto D. O ponto D está me indicando o quê? 10 graus. 10 graus está acima da linha do Equador, então é 10 graus o quê? Norte. Certo? Então, é desta maneira que eu encontro o quê? A latitude. A latitude, ela vai de 0 a 90 graus e ela pode ser o quê? Norte ou sul. Agora, se eu quero encontrar a longitude, tá certo? Eu vou trabalhar com quem agora? Com o meridiano de Greenwich, que aqui é o 0 grau, o que estiver à direita é leste, o que estiver à esquerda é oeste. Aí eu passo os meridianos, tá certo? 10, 30, 10, 30. Ponto A, ponto B, tá certo? Aí eu vou dizer, o ponto A, eu olho aqui, opa, ponto A tem o quê? 30 graus. Ele está a leste, a oeste. Ele está o quê? A oeste. 30 graus oeste. O ponto B está a 10 graus leste, tá certo? O ponto B é a 10 graus leste, tá certo? Então, esta brincadeira, né, de encontrar a latitude e a longitude é o que a gente vai trabalhar para encontrar as famosas, o que, pessoal?
coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são exatamente isso. Agora, o bom vai ser quando a gente misturar a latitude mais a longitude, tá certo? Que é na próxima aula, tá certo? Para a gente encontrar só latitude e só a longitude, opa, é sopinha no mel, tá certo? Mas vamos lá. Antes da gente partir, tá certo? Vamos dar aqui uma lembrança, tá certo? E um gostinho para a próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Vamos construir a rosa dos ventos, tá certo? Vamos lá? Lá em cima eu tenho quem? O norte. Aqui embaixo eu tenho quem? O sul. Na direita eu tenho quem? O leste. Na esquerda eu tenho quem? O oeste. Tá certo? Vou dividi-la e vou encontrar os pontos o quê? Colaterais. Entre o norte e o leste eu tenho quem? O nordeste. Entre o norte e o oeste eu tenho quem? O noroeste. Entre o sul e o leste eu tenho quem? O sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho quem? O sudoeste. Beleza. Show de bola. Vai treinando isto. Vai treinando isto. Tá certo? Eu tenho a Terra. Se eu dividi-la pelos paralelos, o paralelo principal é o equador. A parte de cima é quem? O norte. A parte de baixo é quem? O sul. Hemisfério norte e hemisfério sul. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Essa distância em grau de qualquer ponto para a linha do Equador eu chamo de quê? De latitude. Tá certo? Esta latitude, ela pode ser norte ou pode ser sul, tá certo? Então isso aqui é para eu encontrar a latitude. Para eu encontrar a longitude, eu tenho o meridiano de Greenwich, que divide em dois hemisférios, só que o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá certo? Aqui para o ponto A, aqui para o ponto B. E isso aqui eu chamo de quê? De longitude. Longitude, tá certo? Então, eu encontro, né, os pontos cardeais e colaterais, tá certo? Utilizando a rosa dos ventos, o movimento aparente do Sol, norte, sul, leste, oeste, entre o norte e o leste, nordeste, entre o sul e o leste, sudeste, entre o sul e o oeste, sudoeste, entre o norte e o oeste, noroeste. A latitude é a distância em grau de qualquer ponto à linha do Equador. Ela pode ser norte ou ela pode ser sul. Se estiver acima do Equador é norte, se estiver abaixo é sul. A longitude é a distância em graus de qualquer ponto para o meridiano de Greenwich. Se estiver à direita, vai ser leste. Se estiver à esquerda, vai ser o quê? Oeste. Tá certo? Tá aí, você dá uma pausa, copia novamente, tá certo? A gente tem, não é, aí na descrição desse vídeo,
umas atividades para você fazer, mas eu também vou disponibilizar. Mas se você estiver assistindo o vídeo, né, você clica na descrição que deve ter as atividades, tá certo? Mas eu também vou disponibilizar para vocês no Aluno Online, né? Desculpe, não, no Google Sala de Aula, tá certo? Eu uso o Google Sala de Aula, né? Se o Google Sala de Aula não estiver disponível, você clica aqui na descrição que as questões estão. Então, não tem erro. Google Sala de Aula, não está disponível? Clica na descrição que eu tenho as atividades. E eu tenho, né, aquele trabalhinho show de bola que a gente construiu o quê? Uma rosa dos ventos, que eu vou disponibilizar a data de entrega. Tranquilo? Então, hoje a gente conversamos sobre o quê? Sobre orientação. Conversamos sobre o quê? Localização. Próxima aula, eu vou falar sobre coordenadas geográficas. Coordenada geográfica é quando eu juntar a latitude e a longitude em um quadro só, tá certo? E você vai localizar qualquer ponto da Terra, tá certo? Aula tranquila, tá certo? Você vai fazer o exercício shows de bola, tá certo? Sem nenhuma dificuldade, tá certo? Vai agora se inscrever no canal, tá certo? Não esquece disso, se inscrever no canal e dar um joinha, tá certo? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Meus queridos amados, um grande abraço e até a próxima semana, tá certo? Você tem agora um tempo para fazer atividade e me enviar logo, é hoje que você envia a atividade, já tá tudo ok, tá certo? Tudo bem, né? Então eu sou Regis Barbosa, estou com Geografia e espero que vocês façam as atividades e tenham entendido o bate-papo que a gente teve hoje, que é um bate-papo bem tranquilo, falar de orientação e coordenadas. E na próxima aula também é tranquilo, porque nós vamos falar de quê? Coordenadas geográficas. Esse primeiro bimestre, pessoal, é tranquilo, é nota 10 para todo mundo, mas tem que estudar, tem que prestar atenção, ok? Então, quero desejar muita paz, muita saúde para vocês, se cuidem e até a próxima semana, meus queridos alunos. Show de bola!